Boa noite, pessoal. Hoje vamos continuar com a nossa meditação no livro de 1 Coríntios. Estamos no capítulo 14. E antes de mais nada, vamos convidar o Espírito Santo para nos guiar nessa meditação. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez aqui te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade de podermos estar meditando a respeito da tua palavra, buscando conhecimento no Senhor, aperfeiçoando as nossas almas para te servir. Que o teu Espírito venha hoje iluminar a nossa mente, abrir o nosso entendimento, e que o Senhor, meu Pai, venha nos revelar da tua palavra, do teu querer, da tua vontade. Palavras tais, meu Pai, que fiquem dentro do nosso coração de tal forma que a gente jamais venha esquecer. E que o Senhor, meu Pai, juntamente com isso, nos dê o espírito de ousadia, para que possamos colocar em prática o teu ensinamento, para que a gente não venha ter nenhuma timidez a respeito da prática da tua vontade e que a gente, meu Pai, venha te agradar fazendo todo o teu querer. Desde já repreendemos todo espírito de confusão e de atrapalhação e que aquilo que o Senhor nos separou essa noite venha dar fruto e fruto que não pereça. Assim, meu Pai, nós te agradecemos, desde já entregamos tudo que somos e que temos em tuas santas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo? Um pouquinho gripado aqui, mas vai dar tudo certo. Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 1, a gente vai ter aqui o seguinte: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então, Paulo ele já falou a respeito de alguns dons, desde o capítulo 12, que ele está falando a esse respeito, ele vai finalizar sobre a questão dos dons e do uso dos dons dentro da igreja, agora nesse capítulo, se não me engano, e ele continua colocando, ou melhor, ensejando colocar ordem no culto dos coríntios. E ele está falando aqui que nós devemos buscar ah, os dons, temos que ter esse desejo, essa vontade, até porque com os dons podemos ser mais úteis à congregação, podemos ser mais úteis para as pessoas, principalmente povo que já crê, mas também podemos ser mais úteis para aqueles que ainda não têm o entendimento a respeito da palavra. E aqui Paulo, ele vai fazer essa diferenciação de dons que são úteis para a igreja e de dons que não vão ser tão úteis para aqueles que ainda não são convertidos, né? Para os neófitos na fé ou aqueles que realmente não conhecem a palavra de Deus. Então, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, essa procura, essa busca, ele fala que é com zelo, não é qualquer busca. É algo realmente que, que demonstre sua sede de servir a Deus, né? Seu desejo de querer manifestar o poder de Deus na terra. Não é simplesmente você receber do Espírito e as coisas acontecerem automaticamente. Tem coisa que sim, vai acontecer automaticamente. Tem coisa que você só vai receber se você tiver uma busca, se você tiver um interesse. E é nesse ponto que vai ficar evidenciado até onde você quer servir a Deus, né? Até onde você quer ser excelente para Deus, até onde você realmente manifesta o seu amor para com as pessoas. Porque esses dons não vão ser para servir a si mesmo. Esses dons vão ser para você servir o próximo. Não é para você se encher. Pelo contrário, é para você poder dar mais. Seguir
O amor é um caminho, é mais do que um dom, né? É mais do que uma inclinação, é uma decisão. Seguir o amor é permanecer buscando cuidar de pessoas, cuidar de almas, cuidar de vidas, levar outras vidas a adorarem a Deus, conhecerem esse Deus, buscarem pela sua salvação. Então, a ideia do seguir o amor é você cuidar de vidas. Buscar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Lembra que no passado a gente vai ter no Antigo Testamento inúmeros profetas. E qual era a função principal do profeta? Para não dizermos a exclusiva função do profeta. Era justamente pegar a palavra de Deus e entregar para os homens, entregar para as pessoas. Então, a ideia do profetizar é justamente entregar às pessoas a mensagem de Deus. Como seria essa entrega? Como seria essa profecia nos dias atuais? A gente percebe que dentro das denominações existe uma confusão a respeito disso, né? Do dom da profecia, do dom de línguas, onde as pessoas acabam metendo os pés pelas mãos e praticando coisas que na verdade não vêm de Deus, mas que é um entendimento ou uma emoção dela mesma, da própria pessoa. Se a ideia do profeta é entregar uma mensagem de Deus, existe algo que Deus falou, que Deus entregou àquela pessoa, na forma de um insight, um, uma inspiração realmente do Espírito, ou até mesmo a revelação da palavra, e aquilo deve ser transmitido para o povo da igreja, para as pessoas que Deus deseja alcançar. E o que vemos hoje, na verdade, são tentativas de adivinhações a respeito da vida dos outros, na intenção de querer impressionar aquela congregação, aquela comunidade, aquela igreja, né, para chamar atenção para si, para aquela denominação. Existe uma confusão nos dias atuais. Mas através do Espírito Santo nós podemos ter o discernimento do Espírito. E dentro do discernimento do Espírito, a gente consegue perceber se aquilo realmente provém de Deus ou se aquilo ali é uma ação humana, certo? Mas o que Paulo está falando é daquilo que vem de Deus. E a gente vai ter que ter o Espírito e o discernimento do Espírito para entender. E se de cara a gente não consegue ter o discernimento do Espírito, busque, porque isso também é um dom. Então vamos lá. O mais interessante é que nós tenhamos dentre os dons o dom de profecia, o dom de falar às pessoas a vontade de Deus. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mistério é tudo aquilo que não é do nosso conhecimento. Então, Deus deu uma mensagem para tal pessoa, essa mensagem é para ser entregue. Mas vamos lá que isso aconteceu através do dom de línguas. E aqui, desde o capítulo 13, a gente já tem o entendimento de que existe o dom de línguas estranhas no sentido da língua dos anjos e as línguas estranhas, línguas humanas. Lembra que Paulo fala ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Então são dois tipos de línguas diferentes. E agora Paulo está falando aqui, olha, se eu falo em línguas e só eu compreendo, é um dom que se torna infrutífero. Por quê? Porque os dons são especialmente para o cuidado da igreja. Se ninguém entende aquilo que eu falo,
Qual a intenção de todo o meu discurso? Não faz nenhum sentido. Ah, mas é a mensagem de Deus. Tá bom, mas eu consegui fazer alguém compreender? Não, não consegui. Falei em outra língua. A pessoa não compreendeu. Então, Paulo está dizendo que esse é um dos dons que não vai valer a pena você manifestá-lo dentro da igreja. Ele vai dizer, a não ser que alguém interprete, tá? Então, ele posiciona o dom de profecia como algo acima dos demais dons, porque a palavra de Deus, sendo entregue, ela provoca mudança, mudança de pensamento, de comportamento, mudança de vida, mudança de condição, condição de pecador para um salvo, né? Mas um dom de línguas, isso realmente não faz muita diferença. Ah, mas tem seu valor, edifica a pessoa. É verdade. Mas se fosse uma palavra que todo mundo entendesse, aquela palavra também edificaria a pessoa, mas não só a pessoa, mas também toda a congregação, né? Então, para quem fala outra língua e não fala a homens, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. E eu vou entender aqui como sendo realmente a língua dos anjos, tá? Onde só Deus compreende, nenhum outro homem entende. Só Deus compreende. Então não são línguas humanas, tá? Então, se não a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, eu penso que é muito claro de podermos compreender essa mensagem de Paulo, as palavras, a preocupação de Paulo. Se as pessoas compreendem a palavra de Deus, elas vão ter a mudança. Se elas não compreendem, elas podem até ficar escandalizadas. Paulo vai falar isso logo mais, né? E eu quisera, ou melhor, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Se a gente entende que aquilo que a pessoa está recebendo vem do Espírito, pô, realmente deve ser algo muito interessante. Mas se a pessoa não conseguir traduzir para a igreja, é algo que se torna infrutífero, né? Não consegue gerar fruto. Mas, se há quem interprete, e é possível que isso seja uma segunda pessoa, um fala em língua e outro interpreta, a não ser que a própria pessoa tenha essa capacidade também de interpretar o que está falando, que então aquilo seja manifesto. Vai ser uma maravilha. Mas, dentre os dons, realmente o que mais interessa, que você seja capaz de compreender a mensagem de Deus e que você possa ensinar os outros a respeito disso. Pode ser, pessoal, que aconteça das mensagens que um pregador, um profeta segundo a intenção da palavra, alguém que leva uma mensagem de Deus à igreja. Pode ser que existam momentos onde a pessoa esteja falando diretamente, onde o Espírito esteja usando uma pessoa dentro da igreja para falar diretamente a uma só pessoa, uma revelação nesse sentido, a uma só pessoa, pode acontecer. É algo que a gente não tem uma vivência dentro da denominação que nós seguimos. Mas o Espírito, ele tem liberdade para fazer o que lhe apraz. O objetivo final
é a edificação da igreja. Então, existem situações que a gente vê isso e às vezes a gente descredibiliza. Primeiro, porque a gente não pratica, não entende. É algo que, inclusive, no nosso meio, é meio que censurado. Não, isso é um dom que não deve ser procurado. Bom, mas a palavra de Deus diz que existe. Se existe, ainda que a gente não conheça, não tenha esse hábito, eu quero chegar ao ponto de dizer que você e eu também não condenemos quem o faz. Existem coisas superiores entre os dons do Espírito. Não vamos, talvez, ter todos, mas Paulo orienta que a gente busque esses dons, porém que a gente tenha respeito com aqueles outros que usam esse dom ou que são usados por Deus com esse dom dentro das suas congregações. Que respeitemos, porque no final das contas, se é algo que veio de Deus e o Espírito Santo tem liberdade para fazer isso, se a gente naquele momento condena, a gente está condenando a ação do próprio Deus, tá? Então, só fazendo essa ressalva. Mas Paulo vai continuar insistindo que o que é mais importante e valioso dentro da igreja é aquilo que realmente possa edificar toda a igreja, tá? E a mensagem, por exemplo, dentro da nossa congregação, dentro da nossa denominação, a forma que o Espírito Santo usa os nossos líderes espirituais, os pastores, os bispos, é uma forma bastante importante para a edificação da igreja, né? E não é à toa que isso dentro da nossa igreja é extremamente desenvolvido. A gente vê que tem pastores no nosso meio que eles buscam desenvolver o dom dessa profecia, de profetizar, de ensinar a palavra de Deus às pessoas. E tem outros que não buscam tanto. E a gente costuma ver essa diferença. Somos capazes de ver essa diferença. Dentre todos, Deus está usando a todos? É muito provável que sim. Quando o pastor sobe lá no altar, aquele momento é do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não quiser usá-lo, se a pessoa não se permitir ser usada pelo Espírito Santo, com certeza o próprio Espírito Santo vai remover de sobre o altar. Mas a gente vai perceber que tem homens de Deus que eles buscam mais conhecimento, que eles buscam ah, dons de oratória, capacidades, para que eles possam desempenhar melhor aquela função. A gente consegue ter esse discernimento, essa percepção, e a gente vê que realmente aqueles que buscam ser melhores dentro dos dons que eles receberam de Deus, eles conseguem alcançar mais almas, eles conseguem edificar mais ainda a igreja. É extremamente importante que realmente a gente venha a nos aperfeiçoarmos dentro dos dons que nós recebemos. Por quê? Primeiro, não é o Espírito Santo que faz tudo, é uma parceria. E uma parceria que, para dar certo, tem que ter o envolvimento de ambas partes. O Espírito Santo faz a parte dele, capacitando, e o homem faz a parte dele, se entregando e fazendo da melhor forma possível. Então, a gente vai ter aqui assim. Agora, porém, irmãos, se eu vier, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. São formas de, de, de a mensagem de Deus ser passada dentro de alguns objetivos. Qual é o objetivo daquela mensagem? É exortar. E aquela mensagem, não, aquela mensagem foi para doutrinar. E aquela mensagem, não, aquela daí foi para consolar.
a palavra, a revelação da palavra de Deus, e ela vai ter determinados objetivos. E Paulo está dizendo: não adianta eu falar em vocês em línguas estranhas, se de fato eu não conseguir me comunicar. Então, não vos consolarei, não vos ensinarei, não vos exortarei, não haverá um crescimento da igreja. Novamente, eu insisto nessa palavra, o dom se tornará infrutífero. E assim, é assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou o que se toca na cítara? Então, cada instrumento ele vai emitir um som. Mas se aquele som não for organizado, não houver uma harmonia, se a nota não for bem dada, eu entendo muito pouco de música, né? Não tenho habilidade com nenhum instrumento musical. De repente aqui tem alguém que entende até melhor o que Paulo está querendo dizer. Mas a gente sente quando um instrumento é tocado de uma forma desafinada. Aquilo ali se torna desagradável aos ouvidos, a gente nem quer ouvir. Mas quando existe uma harmonia, a nota é dada no tom certo, né? O volume, tudo, quando tudo está organizado, quando a melodia flui de uma forma agradável, então a gente consegue perceber aquele som, né? Não importa se é de violão, se é de violino, se é de flauta, se é de cítara, se é de harpa, aquilo ali vai se tornar agradável. E a gente vai se inclinar para ouvir, a gente vai ter desejo de ouvir aquilo. Mas se ficar aquela coisa arranhada, não, vamos pedir até para que aquele instrumento não seja tocado. Não é assim? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Paulo faz aqui uma alusão a, aos campos de guerra, o momento de concentração dos soldados. E cada toque da trombeta, ela tem um objetivo: anunciar a todos que vamos entrar em momento de batalha, né? Anunciar que estamos em repouso, anunciar que o sargento, o general, melhor dizendo, vai transmitir uma mensagem, o rei está chegando. Então, tinha um som para tudo, atacar, avançar, tinha um som para tudo. Se a trombeta não fosse bem tocada, então como é que aquele, aqueles soldados, aquele exército ia se tornar útil? Como é que eles iam entender o que eles deveriam fazer naquele momento? Paulo está fazendo uma comparação de um exército. Nós somos um exército, né? O exército de Cristo. Nós temos um objetivo, né? Continuar pregando a mensagem de Deus. E se a gente não recebe a mensagem de Deus de uma forma adequada, seremos capazes de transmitir essa mensagem? Seremos capazes de replicar essa mensagem? Então, tem inspirações para nós, meras mortais, que vão vir dos homens de Deus, homens que Deus selecionou e capacitou para que pudesse falar à igreja, né? Então, tem coisa que a gente recebe do Espírito, mas tem coisa que a gente recebe do homem que recebeu do Espírito. Dá para entender? Naquele momento ele está edificando toda a igreja. Se ele fala algo fora do tom, se ele fala algo que é da própria natureza e não da vontade de Deus, ele vai esculhambar com a mensagem e vai acabar perturbando a igreja. Ok? Assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Então, se eu tivesse aqui, ninguém, eu tenho quase certeza que aqui ninguém entende grego. Mas se eu estivesse aqui conversando em grego com vocês, eu, na minha cabeça, estaria me comunicando. Mas se vocês não entendessem, de fato, o que estava na minha cabeça não estava acontecendo. Comunicação.
e a minha pregação se tornaria inútil. Vocês estariam desprezando. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Paulo tem esse cuidado de falar que existem muitas vozes, não tem só a voz do Espírito Santo, não tem só a voz do homem, tem a voz também de Satanás. E a gente tem que ter esse esse senso espiritual, esse critério espiritual apurado para a gente conseguir perceber quando é Deus e quando é algo maligno ou quando é algo meramente humano. A gente já viu aqui Paulo falando algumas vezes, não, está escrito na palavra, eu que estou dizendo, eu que estou orientando. Quando ele fala, por exemplo, a respeito do casamento, não foi o que vimos? Aquilo ali é a palavra de Paulo, não é a palavra do Espírito, é a palavra de Paulo. Ele fala, olha, não Deus, não o Senhor, mas eu aconselho, fiquem solteiros. Já o Senhor, desde Gênesis fala, casem-se e multipliquem-se. Então, a gente vai ver que existem muitas vozes. Tem vozes que são para edificação, tem vozes que são para a ruína daquela igreja. E ele vai continuar, né? Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Estrangeiro no sentido de estranho, né? Então eu falo aqui em grego para vocês, vocês vão entender, pô, tá estranho isso aí. O que ela fala, não consigo compreender. Então, a gente tem que falar aquilo que é compreensível. Paulo está insistindo nesse tema, porque aquele povo tinha recebido dons de línguas. E eles estavam fazendo aquilo para se exibirem dentro da igreja. Nós já vimos essas coisas no nosso meio, dentro da nossa congregação. E é fácil a gente perceber quando é algo que não vem do Espírito. Você sente que aquilo ali não está em harmonia com o culto, com a reunião. Aí você sente que aquilo destoa. Alguém do seu lado falando em línguas estranhas, mas de um jeito tal que não é nem mesmo para a própria edificação da pessoa. É para ela se exibir para os outros. Aquilo ali, tem algo ali que não é divino, né? Tem algo ali que não é divino. Paulo está dizendo, tem coisas, pessoal, que não vale a pena você praticar, se realmente não for ter como objetivo o cuidado com as almas, o cuidado com a igreja, tá? Então, se eu ignorar a significação da voz, se eu ignorar o significado da mensagem, então eu vou ser estrangeiro para aquele que fala, eu serei um estranho para ele e ele será um estranho para mim. Assim, também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, aquilo que eu falei há pouco, tem homens de Deus que eles procuram progredir, eles estudam mais, eles se dedicam mais ao entendimento da palavra de Deus, eles buscam conhecimento de história, eles buscam entender mais sobre programação, como é? Neurolinguística, eles buscam se comunicar melhor, eles buscam, inclusive, aprender outras línguas realmente, para ensinar a outros povos. Então, você vê que tem um desejo naquela pessoa de que ela venha realmente cuidar de mais almas. Eu me lembro do pastor José, ele passou até uns anos, sei lá, uns 6 ou 8 anos, aqui em Vilas, e ele procurava aprender inglês, né? E até hoje, o inglês dele não é perfeito. Você vê que o inglês dele é algo.
de alguém que está procurando fazer um esforço para aprender. O dom que ele tem é o dom de profetizar, de ensinar as pessoas. E dentro disso ele procurou progredir. Ele procurou aprender a língua inglesa. E aí ele soltou algumas coisas na, na época no Facebook dele, né? God bless you, não sei o que, e falando coisas em inglês, pregando em inglês, por mais que o inglês na época dele fosse bem limitadinho. Pois bem, um bispo viu lá nos Estados Unidos, percebeu que esse homem era um homem de Deus bem esforçado, catou ele e levou para fora. E hoje ele está lá, eu acho que hoje ele está no Canadá, não tenho muita certeza. Mas por quê? Porque ele procurou progredir no seu dom, progredir naquilo que Deus tinha lhe dado. Cada um de nós aqui tem os seus dons. E, e a orientação de Deus, olha, se aperfeiçoe nisso. Tem a parte que é do Espírito Santo e tem a parte que é o próprio homem, é o próprio ser humano. E o próprio ser humano tem que se dedicar a aprender ainda mais a respeito daquilo e de como exercer aquela função, né? Vamos dizer assim. Mas tudo para quê? Edificação da igreja. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais. Então ele percebe que a igreja não estava sendo ignorante a respeito dos dons espirituais, a igreja estava buscando, mas ele exorta que seja com o firme propósito de edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Então, você recebeu o dom de língua, ou você não consegue entender o que você fala em mistérios. E Paulo fala: ore para que você possa receber de Deus o dom de interpretar, o dom de língua que você recebeu. Não se conforme apenas em falar em línguas, mas busque interpretá-las, para que então esse seu dom dê fruto dentro da igreja e que você possa edificar outras vidas. Faz todo sentido, né? Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então, quando as pessoas falam em línguas estranhas no sentido de língua dos anjos, como nós conhecemos, o espírito dela é edificado, mas de verdade, a sua mente não tem muito acréscimo. A sua mente não absorve aquilo, não entende. Uma coisa é que o espírito fala, outra coisa é o que seu intelecto absorve. A gente, enfim, somos um corpo material, físico, que precisa também de cuidados espirituais. E esse corpo físico tem uma porção que é mantida viva pelo que é espiritual. Então a gente só tem vida por causa do fôlego de vida de Deus, o espírito que Deus nos deu. Mas o que o espírito recebe de edificação não é necessariamente a edificação do nosso intelecto. E se nós precisamos ter uma mudança de mente, vamos lembrar que isso não acontece automaticamente. Recebemos o Espírito Santo, nossa mente mudou. Recebemos o Espírito Santo e temos agora a facilidade de compreender a palavra de Deus. A decisão de mudar a nossa mente ou não é completamente nossa. O Espírito Santo não faz mágica. Alguém acha que ele faz mágica? Recebi o Espírito Santo e simplesmente agora sou nova criatura. Não, você vai entrar no processo, não é? Você vai continuar aprendendo da palavra de Deus. Nós estamos fazendo isso aqui. E aprendendo a palavra de Deus, a gente vai se aperfeiçoando no espírito, a gente vai se aperfeiçoando na fé, a gente vai aperfeiçoando a nossa santidade, vamos buscando e praticando a santificação. É um processo, onde tem a contrapartida do espírito e a contrapartida do ser humano. Tá? Então,
Referente aos dons, vai ser a mesma coisa. E o dom de línguas estranhas edifica o espírito. Se não há quem interprete, aquilo se torna, para o corpo, infrutífero. Para o corpo da igreja, infrutífero. Verso 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto, né, o que não tem conhecimento, o ignorante, como dirá o indouto o amém após a atuação de graças, visto que não entende o que dizes, né? Então, já imaginou uma pregação dos nossos PRs lá? Eles, do começo ao fim, falando em línguas estranhas, só pensa. Às vezes eles estão lá buscando, né, naquele momento da busca do Espírito Santo, e eles falam, né? E normalmente eles falam para si, a gente nem vê muitos pastores falando para a igreja, é alguns segundos, pouquíssimo tempo. Mas imagine se fosse o culto inteiro. Quem entenderia aquilo? Quem continuaria até o fim do culto? Quem sairia de lá edificado? Verdadeiramente ninguém. Ah, não, mas a gente sairia edificado no espírito. O espírito entenderia. Pessoal, mas a nossa mente precisa receber do conhecimento e do entendimento. Uma coisa é a ação do Espírito Santo na nossa vida, outra coisa é o nosso espírito nosso. Nós temos um espírito, o fôlego de vida. Uma coisa é o nosso espírito sendo fortalecido para nos induzir às coisas espirituais. Outra coisa é a nossa carne recebendo entendimento, nosso cérebro, nossa alma, melhor dizendo, nossa alma recebendo entendimento para que de fato haja uma transformação, um novo nascimento na minha vida. Então são coisas distintas e não é algo automático. Existe uma busca da minha alma que é através desse corpo físico que eu tenho, do cérebro que Deus me deu, dos demais órgãos que esse corpo tem. Então, tudo vai colaborar para o meu novo nascimento, onde o Espírito vai estar me guiando, onde o Espírito Santo vai estar falando ao meu espírito para guiar a minha regeneração em Cristo, certo? Então, é uma via de mão dupla. Verso 17. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Por mais que eu esteja lá falando espírito, se a pessoa que está do meu lado não compreende, ela não vai ser edificada, não vai ter nenhum crescimento para ela, nenhum acréscimo para ela. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, um esforço intelectual. Prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então, Paulo se jactanciava, né? Não com orgulho, não é o que ele quer dizer, mas ele disse que ele fala em línguas. Mas a gente não vai ver Paulo se utilizando disso. Pelo menos, ele não escreveu nenhuma carta em línguas estranhas. Todas as cartas que ele escreveu foram em grego, para que todas as igrejas dos gentios pudessem compreender a mensagem da cruz. Acho que isso aí está bem claro, né? Não tem muito que se falar mais a respeito, inclusive. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede como crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Tenham discernimento.
Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Isso está escrito em Isaías. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. E aqui fica claro que essas línguas são línguas humanas. Se essa língua é sinal para o incrédulo, então é como se o incrédulo conseguisse entender, como se aquilo se comunicasse com o incrédulo. Então, estamos falando aqui de línguas humanas. Então, essas línguas estranhas, línguas estrangeiras, elas são sinal para os incrédulos, porque quando você falar em línguas estrangeiras para aquele povo, determinado povo, bom, então aquele povo vai entender e vai fazer sentido. Opa, poxa, aquela pessoa ali, ela é brasileira, mas ela está falando grego e eu estou conseguindo compreender perfeitamente. Eu sei que ela é brasileira, ela fala português, mas ela está falando a minha língua e eu estou entendendo a mensagem. É uma coisa, tá? De sorte que as línguas constituem sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Por quê? Porque a mensagem da palavra de Deus não é para qualquer um, é para quem crê. Então, naquele momento, aquela palavra está edificando a igreja. Aí o sinal, beleza, o sinal está convencendo o incrédulo de que existe algo diferente, mas a edificação vem através do entendimento da palavra de Deus. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Foi justamente o que aconteceu em Atos, quando ocorre o derramamento do Espírito Santo sobre aquelas pessoas. E elas começam a falar em línguas estrangeiras, ao ponto de as pessoas perceberem que elas estão falando cada uma nas suas determinadas línguas. E eles conseguem perceber. Então, línguas humanas, certo? Aqui não são línguas dos anjos. Línguas humanas estranhas. É um sinal para aqueles que não conhecem. Mas para a edificação da igreja, realmente as línguas estranhas não interessam. Tem que ser uma língua que todo mundo entenda, tá? É a língua dos nativos. Então, porventura, eles não vão pensar que vocês estão loucos? Em Atos, pensavam que eles estavam embriagados, né? Porém, se todos profetizarem, entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Então, todos que falarem a mensagem de Deus de uma forma inteligível para aquelas pessoas que são incrédulas ou que não conhecem profundamente a palavra de Deus. São neófitos, incrédulos e neófitos, não são pessoas maduras, não são homens e mulheres experientes na fé, vividos na fé. Então, quando elas ouvirem a mensagem da palavra de Deus de uma forma inteligível, de uma forma realmente esmiuçada, bom, aquilo vai fazer efeito. Aquelas pessoas realmente, elas vão ser convencidas da palavra de Deus. Vão ser convencidas. E ele fala aqui, e por todos, julgado é ele, por todos, convencido e por todos, julgado. Por quê? Por todos julgado. Depois que você tem conhecimento da verdade, você já não é mais tido por inocente. O inocente é julgado? Não. O inocente é inocentado. O inocente é justificado. Ah, ele não conhece. Mas é aquele que já conhece. Poxa, você não viu que não é lícito que você esteja fornicando dentro da igreja? Isso não convém.
Bom, então a pessoa agora, ela não é mais considerada inocente e ela pode ser passível de ser julgada. É, mas não pode julgar ninguém. Tem um discernimento. Essa altura do campeonato, acho que esse tipo de comentário já não, nem cabe mais entre a gente, né? Claro que se julga, não se condena. Isso aí vai ser com Deus. Mas o juízo, claro que nós fazemos. Com o objetivo de acrescentar, não apenas de ficar fazendo fofoca ou apontando erros, mas com o objetivo de ajudar as pessoas. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Quando você pregar a palavra para aquela pessoa que não conhece ainda a fé, a palavra vai entrar nela de tal forma que os segredos do seu coração se farão conhecidos. A pessoa, ela vai ter o discernimento, ela vai ter a consciência, melhor dizendo, ela vai ter a consciência, um perfeito juízo de que ela é culpada ou inocente. Ela vai se prostrar diante de Deus, se derramando e vai adorar esse Deus. Ela vai de fato reconhecer que é pecadora e que necessita de Deus. A importância da palavra ser bem pregada, a importância da palavra, a profecia de Deus chegar aos ouvidos da pessoa de uma forma que ela compreenda. Se isso acontecer, a pessoa se prostrará com face em terra e adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Elas vão ver que Deus está com vocês, que Deus usa vocês. Então, o dom de profecia é superior a qualquer coisa. Quando a palavra sai do altar e alcança o coração de alguém, e isso vai ser por meio do intelecto dela. A palavra não é entendida no coração, a palavra é entendida na mente. Quando a palavra vai no intelecto da pessoa e causa o impacto que tem que causar, então a pessoa é convencida da condição espiritual dela. E daí então acontece o novo nascimento. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem um salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Cada um usa o seu dom para o crescimento da igreja. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais que dois ou, quando muito, três. E isso sucessivamente. E haja quem interprete. Não há quem interprete, então ninguém fala em língua. Melhor que ninguém fale em língua. Tratando-se de profetas, ou melhor, 28, né? Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, aquela oração, fecha a porta do seu quarto e ora. Então, você vai imaginar que você está dentro da igreja, no seu quartinho, e vai ficar lá, no seu cantinho, quietinho, você e Deus. Você entende lá o que você fala em línguas? Não, não compreendo. Mas aquilo é gostoso de alguma forma, aquilo me traz um prazer na minha alma. Pronto, tudo bem, teu espírito está sendo edificado, vai em frente, mas você e Deus. Não tenta fazer disso um espetáculo circense para atrair a atenção dos outros. Não, é você e Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e os outros julguem. Qual a intenção do julgar aqui? Ver se isso procede de Deus, ver se não são palavras de homens, ver se verdade, verdade, quem está falando é o Espírito através da boca do homem. E no máximo duas ou três pessoas, serão provavelmente duas ou três mensagens diferentes. O culto tem um tempo para começar e para terminar, não é o dia inteiro. Então, dentro de uma ordem, vamos priorizar o que realmente interessa.
mais 10 receberam uma palavra, eles têm lá uma palavra para compartilhar. Ele vai dizer aqui: se contenha, porque o espírito está sujeito ao profeta. Então não precisa você ficar nessa loucura, eu tenho que falar, eu tenho que falar. Não, não. Dentre todos que receberam mensagens, 2 ou 3 vai lá e fala à igreja. Os demais, guarda para si, se edifica a si mesmo. Espere sua oportunidade, seu momento, seu público-alvo, enfim. Né? Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro. Se alguém recebeu uma revelação a respeito de algo da palavra de Deus, então que o profeta se cale, para que esse que recebeu a revelação fale. Porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Então, Paulo está querendo dizer que no meio daquilo tudo, cada um vai ter, dentro dos seus dons, nas suas capacidades, dadas pelo Espírito Santo, cada um vai ter suas inspirações, mas não convém que seja tudo feito de uma vez só, que haja ordem, sem confusão, que um não queira falar na frente do outro, justamente para que não haja contendas dentro da igreja. Tudo seja com paz. Deus não é Deus de confusão, é tudo com ordem e com decência. Então, a pessoa vai lá, recebeu a palavra, nós no nosso culto, o que temos habitualmente é de sermos sensíveis à voz de Deus através do pastor que vai ministrar naquele momento. Mas eu tenho certeza que dentro de você, em algum momento da sua vida cristã, você estava lá ouvindo a pregação e o pastor estava andando em uma direção, mas o que o seu espírito recebeu te mandava para uma outra direção. Você teve uma revelação pessoal a respeito de algo que servia para você, algo que edificava você. Então o pastor estava lá falando de algo para a doutrina da igreja, mas foi uma palavra que, na verdade, acabou te consolando. Então Deus usou a palavra de uma outra forma para com você. O pastor foi lá falando de um jeito, mas o Espírito te revelou aquela mesma palavra de uma outra forma. Tranquilo isso, né? Fácil de compreender, né? E nós já tivemos essas experiências, tenho certeza. Eu já tive várias. O pastor está falando numa direção e Deus fala comigo usando a mesma palavra. Deus fala comigo me dando uma direção completamente diferente. Eu entendi que aquilo foi para minha edificação pessoal. Mas quando eu tive a oportunidade, eu passei essa mensagem para outras pessoas, né? De repente, não dentro da congregação, não dentro da igreja, mas a pessoas que eu pudesse alcançar com o objetivo de edificar. Algum familiar, algum amigo, lá dentro do meu trabalho, dentro do grupo, entendeu? Então, essas coisas acontecem. Por quê? Porque o Espírito tem liberdade para trabalhar em nós, né? Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. E aqui a gente vai lembrar daquelas orientações que Paulo já deu antes,
no sentido de ter uma ordem dentro da igreja, respeitando a autoridade do homem, respeitando e necessariamente não impedindo. Essa orientação de Paulo não é um impedimento para que a mulher participe no culto, não é um impedimento, mas ele está querendo colocar critérios, ordem. E eu não vou aqui defender as palavras de Paulo necessariamente, mas de verdade, muitas vezes, se a gente permite uma determinada autoridade para mulheres, elas acabam misturando aquilo com emoções. E às vezes elas não conseguem concluir com a devida sabedoria algumas atividades. Então, eu entendo o que Paulo quer falar. Não são todas mulheres que não são capazes de se dominar, participando, né? Porque, de verdade, ele não impede. Tem outro momento que ele fala, mulher que profetiza. Então, não é impedimento que a mulher participe do culto, mas que ela se contenha dando a devida autoridade ao homem. E eu entendo que é para que haja uma ordem. Quando mistura sentimentos, emoções, e as mulheres são mais suscetíveis a isso. Isso pode acabar atrapalhando o desenvolvimento da igreja, certo? Eu compreendo quando Paulo fala. Não vejo isso como discriminação ou sexismo. Não, não vejo isso, não. Mas essa parte aqui do porquê para a mulher é vergonhoso falar na igreja, já entendo também que é aquele sentido da mulher casada, ela não tomar a palavra justamente para que isso não pareça uma humilhação pública ao seu marido, como se fosse um desrespeito passar por cima da palavra dele, passar por cima da autoridade dele. A intenção é só criar uma ordem, pessoal. Não é impedir que a mulher seja usada por Deus. Claro que não. Mas é que realmente haja uma ordem dentro do culto. É assim que eu vejo Paulo querendo ensinar aos coríntios. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Então, o que Paulo quer dizer é que a palavra de Deus não se originou no nosso meio. A palavra de Deus vem de Deus. E que a gente saiba dar a devida honra a Deus, devido lugar a Deus, que a gente faça as coisas com a devida ordenança, com devido cuidado, zelo. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. E não proibais o falar em outras línguas. Não tem problema, se você quer falar em línguas, fale. Mas se você não sabe interpretar, fale só você e Deus. Sabe interpretar, traga isso para a igreja. Na nossa denominação, isso não é uma prática. Isso é meio que recriminado até. Mas, gente, se a palavra de Deus diz que isso é possível e que isso é do Espírito Santo, não condenemos quem pratica, porque senão a gente vai incorrer no risco, né, de estarmos tentando contra o nosso próprio Deus. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Se Paulo fala que o principal, o filé dos dons, o filé de todos os dons do Espírito, o filé é ensinar a palavra de Deus, é levar a mensagem da cruz. Se esse é o filé, busque isso com mais intensidade. Então, percebo que é o que acontece onde nós estamos congregando, né? O ensinar a palavra de Deus é muito mais importante. E a gente vê que determinados homens de Deus, eles buscam fazer aquilo ainda com mais clareza. Sabe,
Eu não quero aqui ficar citando nomes, mas, pelo amor de Deus, nós temos bispos e pastores que é coisa de louco. Quando prega, não tem como você não ficar impactado, né? Para não fazer distinção. Mas tem homens de Deus que são uma coisa, sabe, de louco. E aquilo não é uma coisa inata, não é apenas o Espírito Santo, é uma busca realmente que a pessoa tem de querer fazer o melhor. Então, dentro dos dons que o Espírito Santo nos dá, busque esse. Nós também, ainda que a gente não vá na frente lá do púlpito para pregar a igreja, nós temos o nosso papel de evangelistas e vamos continuar pregando a palavra de Deus a todas as pessoas. E cada dia que passa, a gente aperfeiçoa os nossos argumentos para convencer a pessoa. Ah, quem convence é o Espírito Santo. Concordo plenamente. E é por isso que eu creio que o Espírito Santo vai estar usando você naquele momento. E se você se permitir ser usada com as capacidades que você tem, eu tenho determinadas capacidades que Fernanda não tem, e Dona Cida tem determinadas capacidades que eu não tenho, e Dona Ana tem capacidades que a Jo não tem, mas a Isis tem capacidade que Dona Ana não tem, por aí vai. Então, dentro das nossas capacidades, que a gente busque profetizar a palavra de Deus da melhor forma possível, para que essa mensagem seja impactante. Quando a pessoa ouvir, ela desperte. Que caramba, como é que eu não vi isso antes? Né? Como eu não entendi isso antes? Mas enfim, é isso aí. E agora eu gostaria de ouvir vocês e ver o que vocês têm a acrescentar a respeito. É um tema, venhamos e convenhamos, se eu estiver errada, vocês me corrijam, que a gente não costuma muito comentar. Dons do Espírito. É um tema que a gente não se limita apenas ao dom de línguas. O que a gente vê como dons do Espírito se limita muito a dons de línguas, né? Mas existe uma amplitude do trabalhar do Espírito Santo que às vezes a gente não busca. Por exemplo, não precisa você ser uma obreira, um pastor, para que haja em você um dom de cura, por exemplo. Você vai lá, ora pela pessoa, unge aquela pessoa e você vai determinar a cura dela. Isso o Espírito Santo pode te dar. Não precisa necessariamente você ter um cargo, uma patente. Entende, pessoal? O Espírito Santo ele é livre e ele vai trabalhar em você se você der essa liberdade para ele te usar também. Tá bom? Então, gostaria de ouvir vocês. Quem começa aí falando? Alguém? Tá, se ninguém começa, então eu aponto. Isis. Uhum. É, ontem, acho que ontem, ou hoje, eu tive um sonho. Ó, entenda que eu vou chegar no assunto. Vou dar uma rodeada, mas vou chegar lá. É, eu questionei o Espírito Santo, eu não sei se ontem, não sei se hoje, sobre o sonho, que a Bíblia não traz muito sobre esses sonhos que são proféticos, revelatórios, mas que é algo que me intriga, sabe? Mas não via na Bíblia a resposta para esse questionamento. Então, o Espírito Santo me trouxe a memória de José. Opa, José teve um sonho e esse sonho foi uma revelação e se cumpriu. Então, não é algo tão demoníaco assim, sabe? Não está tão ligado ao mal. E o que a palavra me mostrou? Aí sim, eu tive um sonho hoje que meu celular quebrava. E durante a manhã, o celular caiu umas 3, 4 vezes. Aí uma criança pegou meu celular, levou, mas não quebrou. O que me trouxe a revelação é que não importa muito, sabe? O que importa é a mensagem da cruz. É o dom de evangelizar, é o dom de levar a palavra,
Esse é o que importa. Se os seus dons, o seu relacionamento com Deus, os mistérios aí que existem, que a gente não compreende tudo, eu entendo que existe o mundo espiritual e que ele não é nos revelado ao olho nu, não está ali para a gente ver, mas ele existe. Existem coisas que realmente eu desconheço, assisto alguns vídeos, muito por curiosidade, mas entendo que não é tão relevante assim, quando o mais importante são as almas que estão ali sedentas, que precisam conhecer a Jesus. E realmente Paulo está sendo muito pragmático, muito. Eu me questionei, poxa, por que ele passa tantos capítulos falando sobre o dom de língua? E hoje eu entendo que parece algo, é algo que chama atenção. Se você vê algumas denominações, você vê muito as pessoas dizerem que estão em espírito, algumas firulas, isso realmente chama atenção, principalmente para quem é leigo. Poxa, é algo diferente ali, né? Algo que eu preciso conhecer e traz esse mistério, esse algo diferente, traz ali algo de chamariz, inicialmente. Como uma criança, como você atrai ali com doce, mas aquilo é só o primeiro momento. Com o estudo, você vai entendendo, o Espírito Santo próprio revela algumas coisas, mas Paulo disse que realmente é como se fosse os primórdios, algo muito inicial, algo que não deve ser tão relevante assim na sua busca espiritual, sim buscar sempre, em primeiro lugar, o amor às almas e buscar como o dom mais refinado, o dom mais especial, realmente, a evangelização. Eu entendi isso, eu entendi que há algo mais importante do que as outras coisas que a gente que não nos é revelado, talvez porque não é relevante para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus. Me intriga, mas hoje eu consigo descansar, nesse momento eu consigo descansar, entender que não é tão relevante. Mas eu tive algumas experiências interessantes. Meu filho mesmo, eu tive um sonho, e na semana que eu tive esse sonho, eu disse a meu marido, não leva ele de carro. Ele só andava com o pai de carro. Tudo que é canto para levar. Quer comprar pão, levar o menino. Mas não era cadeirinha, era na frente, no banco da frente. E o corpo de um homem não é o corpo de uma criança. Qualquer batida, criança voa para a brisa e se estaboca toda. E nessa semana eu disse, não leve. Não, deixa ele em casa, pode deixar, deixa sozinho mesmo. E nessa semana, meu marido bateu o carro. E eu entendo que mesmo que ele tivesse com cinto, ele era uma criança, ia apertar o pescoço. Mas, enfim, são essas coisas que me intrigavam, sabe? Essas coisas que a gente sonha e acaba acontecendo. Mas eu entendo, e Paulo muito afirmativo em dizer que não é relevante. Vamos passar para o próximo nível e entendeu? É isso. Entendeu? Essa questão de sonho nós já comentamos aqui algumas vezes, né? Interessante que você falou, não é tão demoníaco. O sonho não é demoníaco, pessoal. Tem pesadelos que são demoníacos, mas sonhos não são demoníacos. E às vezes não tem significado nenhum e outras vezes tem sim significado. Se o sonho também não fosse uma forma de Deus se comunicar com os homens, a gente não teria um José da vida, a gente não teria um Daniel da vida, sabe? E a gente não teria um Pedro da vida. Pedro, ele teve um sonho, né? Dos animais impuros, que na verdade o Espírito Santo estava querendo dizer para ele que os gentios também são almas que Deus desejava. Então, tem seu lugar, mas, como Paulo aqui fala o tempo todo, o objetivo de um sonho não é edificação da igreja, é algo seu, pessoal, você e Deus. Então, por favor, quando você tiver um sonho, não vá perguntar ao pastor não o que significa, que ele vai te dar uma, tu vai sair com
com uma quente e duas fervendo. Não vai lá, não. Coisa mais idiota do mundo. Isso é pessoal. Se você entende que aquilo foi algo, uma mensagem, você entende, pô, isso aqui foi uma mensagem, não estou entendendo o que é. Pergunte a Deus. E se Deus não te responder, ignora, vida que segue, em frente, tá? Não fica se apegando a essas coisas e não vá perguntar ao seu pastor. Não cometa essa falha, esse erro, entendeu? Grotesco. Não faça isso. Dona Ana, não desse modo mesmo, não. Dona Ana, Boa noite. boa. Aqui no versículo 10, eu vivi uma situação que realmente esse versículo 10 aqui me chamou a atenção. Minha irmã é de uma outra denominação e meu sobrinho se envolveu no tráfico lá no bairro em que ela mora. Então, ela me pediu, como eu morava em outro bairro, ela me pediu para eu receber ele lá em casa, deixar comigo para tirar ele de lá. Eu recebi, conversei com ele, só que ele teve um determinado dia que ele fugiu, não me disse para onde ia e sumiu. Passou-se uns 2 dias, ela veio com ele na frente, só que ela chegou lá em casa falando para mim, justificando o comportamento dele. Então, de repente, ela começou a, como se estivesse falando estivesse falando em línguas, e falando em línguas, e falou, e com aquele chiado, aquele monte de coisa. Eu fiquei assim, eu olhei para minha filha, que nós já estávamos na igreja de lá do Iguatemi, na Universal lá do Iguatemi. Eu olhei para minha filha e ela falando, e ela, quando ela falou na língua que ela estava falando, ela usou um termo assim, ele vai ficar aqui, dando uma ordem. Aí eu digo, não, isso aí não é Espírito Santo, não. Está determinando, dando a ordem, dizendo que vai ficar aqui para eu receber ele, ele não está me obedecendo. Aí eu fiquei calada, ouvi, deixei ela lá falar, falar, falar. E fiquei, comecei a orar e pedindo a Deus para repreender, né? Em espírito, para poder parar aquilo ali. Depois ela se recompôs, voltou a si e tal, aí ficou falando. Aí eu deixei ela falar bem, ela perguntando se ele ia poder ficar lá, porque ela estava orando. Aí eu fui obrigada a dizer, né? Olha, irmã, sinceramente, eu não vou poder ficar com ele aqui, porque ele não quer obedecer. Ele saiu, passou 2 noites fora e você está vindo com ele. E eu tenho meus filhos, e ele agindo assim está colocando em risco os meus filhos, que são ainda criança. E, moral da história, ela levou ele de volta, né? Ficou de mal comigo um certo tempo e eu fiquei preocupada. Eu, pe- hoje eu percebi aqui, né, lendo e nessa meditação, que diz o seguinte: há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Então, para mim, eu se tive, me senti culpada, agora eu não me sinto mais culpada. Ele não está mais nem aqui, ele já faleceu. Porque naquele momento ali, mesmo sem saber, eu identifiquei que ali não era de Deus. E tomei uma atitude, e hoje eu estou reconhecendo, vendo aqui que está na palavra aqui, que a gente precisa saber identificar de quem é a voz. Perfeito, dona E, Ana. então, para mim, ficou isso aí. E a gente tem que orar e pedir a Deus para poder a gente saber identificar a voz de quem é, se está vindo de Deus ou se é do demônio mesmo, ali querendo atingir os objetivos dele e confundir a mente do cristão.
Verdade, verdade. A senhora está certa. E isso a gente vai conseguir perceber justamente através do discernimento do Espírito. Aí só a prática com a palavra de Deus, só a intimidade com o Espírito Santo que vai mostrando para a gente. Se a gente se permite, mulher principalmente, família, né? Fica com aquela emoção, acaba tomando decisões erradas, movida por emoção, movida por uma palavra que não vem de Deus e acaba se perdendo. A senhora agiu com muita sabedoria. Pessoal, abra aí no livro de Mateus, capítulo 13, enquanto Dona Cida vai falar aí. Fala aí, Dona Cida. Mateus o quê? 13. Capítulo 6, 13. O que mais a gente vê é línguas estranhas, né? E a línguas estranhas a gente discerne também pela própria vida daquela pessoa que está falando em línguas. Porque eu conheço muita gente que fala em línguas e não tem nada a ver com Deus. A vida realmente é uma total destruição, então eu tenho certeza e a gente tem um discernimento que não é de Deus, né? Como eu falei outro dia com a senhora, que a amiga de minha filha foi para a igreja e, na hora da busca do Espírito Santo, ela começou a falar em língua e muito fluente, né? Que eu nunca vi ninguém nem tanto falar tanto quanto ela. E eu sei que não é, porque ela não tem uma vida sincera com Deus, ela gosta do sexo, do mesmo sexo, né? Então, como é que uma pessoa dessa tem a língua dos anjos? Então, a gente também tem que ver, né? Olhar a vida daquela pessoa que não tem nada a ver com Deus e a gente sabe, ela fala, conversa comigo e tudo, até tem revelações, né? Eu não vou falar com ela. E outra coisa, eu entendo como línguas estranhas, e sempre entendi assim, sabe? Como Paulo está passando, línguas estranhas. Se eu tenho uma pessoa, eu levo para a igreja, eu vou falar com ela no nível em que ela está na igreja. Ela chegou agora, eu vou falar com ela em nível alto, do jeito que eu sei, não. Eu vou falar no nível que eu entendo que ela vai entender, porque se eu falar no nível que ela não vai entender, minha língua vai ser estranha para ela. Poxa, o que é que ela está falando? Eu não estou entendendo nada. Então, realmente, a gente tem que saber, né, o momento certo, com quem fala da palavra de Deus, a palavra certa para direcionar aquela pessoa, para que aquela pessoa possa entender, né, e tá, tipo assim, é, seguir, né, aquela linha, né, a palavra de Deus. Eu não posso falar do mesmo jeito que eu sei, eu vou falar com aquela pessoa que não entende nada. Tá entendendo? Sim, perfeito, isso mesmo. Então, línguas estranhas para mim também é isso aí. A gente tem que ir de acordo com a pessoa, né? Eu não posso usar a minha língua, ela vai achar que é estranho. Pô, ela está falando uma coisa que não estou entendendo nada. Como muita gente, quando eu entrei na igreja, falava comigo, eu digo, não entendo nada que essa pessoa está passando para mim. Como a gente lê, às vezes, a Bíblia, né? E não entendia. Para mim, aqui, era como se fosse inglês. Né? Eu estava lendo, mas não estava entendendo nada. Né? Aí, é isso. Ficou para mim. Tá certa, Dona Cida, tá certa também. A gente tem que, se necessário, descer na condição da pessoa para fazer com que ela venha compreender o mais básico possível. Depois ela vai se aperfeiçoando. Então, aqui em Mateus, o que a gente vai ver é algo bem interessante e que
quanto a essa questão do buscar, a entender a palavra de Deus, entender a vontade de Deus. De fato, é uma busca. Paulo fala aqui, buscai, e realmente é uma busca. Mateus 13, no verso 14, a gente vai ter aqui o seguinte, Paulo falando assim, Paulo, perdoe, Jesus falando assim, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de modo nenhum entendereis. Vereis com os olhos e de modo nenhum percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então, o que Jesus ele está dizendo aqui é que tem momentos que ele fala por parábolas. Noutras palavras, não era para todo mundo entender. A gente está vendo ele falando exatamente isso, cumprindo o que Isaías já tinha dito lá atrás como profecia. Ó, eles vendo, não ouvirão, ou não enxergarão, ouvindo, não ouvirão, né? Eles não vão entender. A ideia central é dizer, eles vão ter acesso à mensagem de Deus, mas eles não vão entender. Por quê? Não é o interessante, Paulo não está dizendo que a gente tem que buscar nos aperfeiçoar, principalmente no dom da profecia, justamente de falar a mensagem de Deus, né, para as pessoas. E o que Jesus está dizendo, olha, mas tem coisa que as pessoas não vão entender. A gente vai tentar esmiuçar ao máximo, como a Dona Cida falou aí. A gente vai tentar falar na língua da pessoa, dentro da capacidade daquela pessoa. Não posso falar de uma Bíblia avançada para uma pessoa que está chegando agora dentro da igreja. Ela não vai compreender, verdade. E Jesus está dizendo aqui que não é para todos compreenderem. Alguém saberia dizer aqui o porquê que, em particular, os discípulos vão compreender essa mensagem? Pensa aí. Por que que tem gente que vai compreender a mensagem e tem gente que não vai? Ninguém sabe? Fala aí, Rosa. Vai. Bom, gente, eu acredito que é o que acontece com muitos de nós. Nós vamos, né? Estamos no caminho, vamos para a igreja e muitas vezes a gente não escuta o que a palavra está indicando. É como se a gente se perdesse. E aquela passagem que fala, né, que os discípulos, Jesus foi, tinha um menino que era, eu não sei direito, endemoniado, e que eles foram expurgar esse demônio e eles não conseguiram. Então precisa de mais, de algo a mais. Tem algumas pessoas, eu sempre falo isso comigo, que existem níveis de fé, né? E que você precisa buscar isso. E essa busca que te dá uma melhor compreensão, um melhor entendimento, um melhor discernimento espiritual. E através daí é que você vai modificando
seu relacionamento com Deus e ir se transformando. E a partir daí é que você consegue o entendimento e chegar mais próximo do que Deus quer de você. Quando você falou a respeito de línguas, eu vou entrar no outro assunto, porque eu sei que fala em línguas, né, que Paulo fala, não é, não edifica a igreja, que edifica nós mesmos. Então, às vezes, e eu sei que falar em línguas, ela vem, não é uma coisa que você vai e fala, ela vem e acontece comigo, mas acontece quando eu estou buscando. E geralmente acontece justamente para me edificar, para me fortalecer. E quando eu busco que eu tenho algo que está me incomodando, que eu estou buscando de Deus uma resposta, venho falar em línguas. E quando eu saio daquela busca, eu já saio mais fortalecida. Não que eu entenda, porque eu não entendo, mas é algo que acontece, é algo que me traz tranquilidade depois. É como se fosse uma energia, e que aquela energia ela me fizesse acalmar. Eu estou contigo. E esse usar de profetizar, por exemplo, às vezes a gente está na igreja, várias vezes aconteceu comigo isso, de eu estar com uma questão, né, e eu passar o dia com aquela questão, orando, buscando, e quando eu chego na igreja, o pastor está pregando exatamente o que eu preciso saber, o que eu preciso entender. Então, para mim, profetizar é na própria palavra, Deus busca e vai lá e te dá a resposta que você precisa entender. Tanto é assim que, às vezes, você lê a palavra naquele momento, você entende de uma forma para aquele momento, em outro momento você lê novamente aquela palavra, ela já te dá um outro entendimento. E eu acho assim grandioso isso, porque ela começa a te alimentar, né? Ela te alimenta de acordo com o que você está vivendo naquele momento. E essa parte de profetizar, para mim, é um segredo de Deus, sabe? É algo muito misterioso, porque teve momentos de... Uma vez eu estava numa empresa que fazia cultos dentro da empresa. E eu, na realidade, eu tinha me mudado e estava afastada da congregação, porque eu não tinha achado uma congregação, e eu, naquela época, eu congregava na Batista. E eu estava sedenta da palavra, porque no bairro que eu morava não tinha a congregação batista. E eu estava meio que perdida. E aí, quando eu entrei nessa empresa, eles faziam cultos. E aí, quando eles vieram me chamar, a gente faz um culto aqui com o pastor, com o bispo. Mas eu fui tão feliz, né? Porque eu queria ouvir a palavra, aquilo me preenchia, eu precisava daquilo. E em determinado momento, numa oração, numa busca, nesse culto, Deus me usou. Ele me usou tão fortemente que ele falou comigo que era para eu ir buscar uma outra pessoa, que era uma contadora de dentro da empresa, e ele me incomodou tão grandemente que as minhas pernas tremiam, que se eu não fosse buscar, eu acho que eu ia dar um treco naquela hora. E aí eu pedi licença e saí e fui buscar ela. E aí quando eu cheguei na sala, eu disse, eu não sei porque Deus pediu para eu te buscar, mas eu precisava vir. E eu só saio daqui com você. E aí ela começou a chorar muito, chorar. Eu não vou, e chorando, eu não vou, chorando, eu não vou. Eu disse, vai sim, você vai comigo. E aí ela foi. E aí, num determinado momento, eu levei ela, tal, o pastor fez uma oração lá com ela, tal. Num determinado momento ele falou, quem tira a vida sou eu, você não tira a vida. E depois que passou o culto, ela foi na minha sala e ela foi me agradecer. Você está me agradecendo por quê? Porque hoje eu iria me matar. Entendeu? Então, assim, eu acho que Deus, ele usa a gente, são os mistérios de Deus que a gente, eu não sei, eu não posso falar,
Deus te usou para uma profecia. Mas ela já tinha tudo esquematizado para se matar, né? Ela tinha uma ribanceira lá perto de onde a gente trabalhava e ela disse que ia jogar o carro dela ali. Então, Deus já sabia que o que ela iria fazer. E aí, como eu sou muito assim, muito aberta, ele me usou naquele momento. E aí eu fico nessa de, profecia. Eu acredito muito na profecia da palavra. Eu acho que a palavra, ela diz muito, né? Mas, e essa parte? Por quê? Como? Entendeu, dona Lídia? Ele me usou naquele momento e ele salvou ela, e ela ia fazer uma grandíssima besteira. Mas e o incômodo que Deus fez comigo foi algo tão grande, eu tremia, minhas pernas começaram a tremer, eu disse, eu vou cair. Ele disse, você vai lá buscar ela. E eu fui buscar, e aí eu entendi. E naquele momento ele me usou para salvar ela. E aí ela veio me agradecer, eu disse, não, não agradeça a mim, agradeça a Deus. E quem te salvou foi ele. Eu só fui ferramenta para ele. Entendeu? Então, eu acredito, eu sempre falo muito dos níveis de fé, porque para você ter fé, para você estar com Deus, você tem que buscar. Você tem que buscar. Você não consegue chegar lá a Deus, fazer o que é necessário fazer, ele te usar, se você não buscar ele. Então, eu acredito que os apóstolos, né, os discípulos, ele tinha alguns que se deixavam ser usados e outros que ainda estavam caminhando. Eu acredito nisso. Não sei se eu falei certo, mas é um pensamento meu. Tem uma outra coisa também que aconteceu comigo dentro dessa empresa, foi a questão da profecia também, em que na primeira vez que eu fui para esse culto, tinha um pastor lá, e quando eu entrei, ele ficou sorrindo para mim, eu não entendi, eu disse, você está sorrindo para mim? E aí, depois que ele fez o culto, ele falou assim, eu posso te falar uma coisa? Eu disse, pode. Aí ele falou assim para mim, antes de você entrar, eu fui buscar a Deus, porque eu não faço culto sem antes me ajoelhar e ter pelo menos meia hora com Deus. E aí eu recebi, eu te vi, Deus me disse, essa mulher vai estar aqui. Por isso que quando você entrou, eu dei risada, eu sorri. E, e ele mandou te falar que ele vai te dar um presente. Aí eu fiquei assim, meio aqui, como assim? Ele disse, se você entrou e tinha um anjo atrás de você, com a luz, com um presente e tal, e ele colocou na sua frente, e você riu muito de alegria. Só que interessante que quando eu estava buscando, orando, eu tive vontade de gargalhar, e eu me segurei várias vezes para não gargalhar naquele momento. E eu fiquei com aquilo, e depois teve vários outros cultos, e mais 2 cultos, que eles faziam com pastores diferentes, mandava, era bispo, era pastor, era missionário. E aí teve mais 2 cultos com pessoas diferentes, que não me conhecia, e que falou a mesma coisa que ele falou. E eu fiquei com isso, até cheguei a conversar com o pastor Marcos na época, se ele acreditava nessas profecias, porque aconteceu isso comigo e eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Não é possível isso. Porque eu acredito muito que se Deus quer falar, ele fala com a gente. Ele fala diretamente com você. E aí eu fiquei meio que sem entender. E é isso. Tá certo. Bom, vamos voltar aqui para o texto, porque um grande segredo de como você crescer com Deus é isso aqui. Ah, o reino dos céus não é para qualquer pessoa, não é para qualquer um. Qualquer um pode entrar, não é para qualquer um. Se a palavra de Deus não é para ser entendida por todos, então o acesso ao reino de Deus tem que ter uma credencial. Você não vai acessar o reino de Deus sem essa credencial, tá? Então, o que Jesus está falando aqui, a resposta, na verdade, está nos versos anteriores.
para ser mais precisa, a gente está no Mateus 13, a partir do verso 14, mas a resposta está no verso 11. Então, volta aí para vocês verem. Ou melhor, 11 não, no 10. Quando Jesus ele é interpelado pelos seus discípulos. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? E aí Jesus responde: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas àqueles isso não é concedido. Porque o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Qual o segredo disso aqui? Realmente a busca. Qual é o desejo de Jesus? Que todo mundo aceite o plano da salvação, mas de verdade não é para gato e cachorro, é para quem tem desejo. Os discípulos estavam lá e perguntavam: não entendi, explica melhor o que aconteceu. Estamos aqui do seu lado buscando a verdade. Então, se não há essa busca verdadeira, se não há esse desejo de você se envolver com o Espírito Santo, então realmente você não vai ter grandes experiências, nem mesmo a palavra vai ser revelada para você, tá? Então, a gente vai perceber aqui, a partir do verso 18 em diante, Jesus vai falar: olha, o significado dessa parábola é isso, isso e isso. Ele vai explicar. Não é que os discípulos tinham entendido, tanto não tinha entendido que ele vai explicar tintim por tintim. Não, ninguém entendeu. Só que os discípulos estavam lá com sede e estavam buscando compreender. Quando Paulo chega em Coríntios e fala, vocês têm que buscar, vocês têm que se aperfeiçoar, ele está fazendo a mesma coisa que Jesus. Ele está deixando claro que se não houver uma busca para haver essa mistura com o Espírito Santo, a gente não vai ter realmente a revelação. O principal, pessoal, é a revelação da palavra de Deus. O principal. É o que Paulo está falando, é o que Jesus falou e é o que interessa em todo o tempo. A revelação da palavra de Deus. Se a gente compreende a palavra, a gente vai ser capaz de ensinar. A gente vai ser capaz de praticar. Se a gente não compreende a palavra, nós vamos ser infrutíferos. A gente pode falar, 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 falar. Não tem significado nenhum que a gente fala. Tá certo? Então, Dona Rosa, vá, pode concluir. Eu acredito também que para tudo que a gente faz na nossa vida, tudo, existe um propósito de Deus por trás. Eu sempre falo assim, em alguns momentos que eu estive desempregada, que eu fui fazer uma seleção e que às vezes você vai com aquela ansiedade, achando que vai dar tudo certo, tá? E não deu. E aí meu esposo falava assim: você não ficou triste? Eu disse: não, fiquei triste porque essa porta não era minha, porque se fosse minha, Deus tinha aberto ela para mim. E tem algo que aconteceu comigo, né? Eu tenho algum tempo que eu estou sem trabalhar. E hoje eu estou trabalhando muito mais na obra de Deus, preenchendo meu tempo com a obra. E Deus abriu uma porta no Senai, né? Eu nunca tinha dado aula na minha vida. E aí teve uma vaga lá no Senai para dar para uma turma de logística. E aí eu fui, né? Eu me lembro que quando eu fazia faculdade eu tinha muita dificuldade de falar em público, né? Eu tinha temor mesmo, eu tremia, aí era horrível. E aí Deus vai lá e me coloca numa sala de aula. E eu fui, né? Eu fiz uma aula primeiro, né, de apresentação, para ver se eu passava ou não. E aí eu fui. E aí, mas eu fui com meu coração e minha alma dizia assim, tem um propósito aí. E eu acho que foi por isso que eu me saí bem, eu fiz as minhas aulas, tá? E aí eu consegui, no final de formar essa turma, entender o propósito. Tinha muitos adolescentes, pessoas vivendo muita agonia de vida, né? E aí, no final, eu descobri isso. Tinha gêmeos que não conseguia conversar de timidez. Tinha uma menina que ela arrancava o cabelo da cabeça até ferir. Tinha
meninas que se cortavam. Eu disse, meu Deus. E aí Deus foi me usando para aquelas pessoas, né? E eu dizia assim, meu Deus, eu sei que eu não posso falar muito do Senhor aqui, né? E como você dá aula, você não pode falar muito de... Mas Deus foi me usando com sabedoria para aquelas pessoas. E aí, no final, eu vi aquelas pessoas falando dos seus problemas que não falava porque ninguém sabia. E aí, no último dia de aula, cada um falou dos seus problemas. Aí tinha um menino, ai, eu tenho medo de mulher, eu não consigo chegar perto de mulher nenhuma, eu tenho medo. E aí os medos foram aparecendo, e aí Deus foi me dando aquela resposta para cada um deles. E tanto que hoje, até hoje, tem um grupo deles, e aí eles, quando tem dúvida com alguma coisa, eles me procuram, né? Eu digo assim, nossa, olha como Deus nos usa, Ele capacita, Ele me capacitou para dar aula, porque eu não tinha ideia como é que eu ia dar aula. E aí Ele me capacitou totalmente para dar aula, e Ele me capacitou para ajudar aqueles meninos. E eu disse, meu Deus, o Senhor é genial. Então, assim, ó, quando você busca, você fica à disposição dele. Ele faz assim, ó, eu posso te usar, porque você está me buscando. Eu estou aqui hoje buscando a palavra, então eu busco muito, porque eu quero aprender mais. E aí, eu sempre digo ao meu marido assim, cada vez que eu tenho uma aula, quando eu vou dormir, eu vou feliz, leve, porque Deus falou comigo. Entendeu? Então, olha a importância de a gente buscar na palavra, buscar o entendimento, orar. Eu acordo de madrugada, eu vou orar. Às vezes Deus me acorda. Aí eu, ai meu Deus, Deus me acordou, eu vou lá, ajoelho. Às vezes meu marido está ajoelhada aí, está fazendo o que? Eu estou ali. E aí eu sinto isso, sabe? Eu sinto que. E aí eu não me preocupo, eu tenho paz. Eu digo, eu estou sem trabalhar, estou precisando trabalhar, mas eu tenho paz. Deus me deu essa paz. Enquanto isso, eu vou fazendo o trabalho dele. Eu acho que é bem isso que você falou. A busca, ela lhe dá a oportunidade de Deus poder te usar mais. Com absoluta certeza, é isso aí mesmo. Pessoal, desculpa, a gente acabou prolongando aí mais um pouquinho, mas enfim, vamos terminar agora. Estamos pertinho de terminar o livro de 1 Coríntios e aí a gente vai emendar com 2 Coríntios, tá certo, pessoal? Jô, você que ficou caladinha aí esse tempo todo, faz a oração final, por favor. Ok, dona Lina, boa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, te entregamos essa meditação, Pai. Esse conhecimento, Pai, esse avivamento, Pai. Obrigada, meu Deus, obrigada, Senhor. Guarda a vida de cada um aqui presente, Pai, dos familiares, dos amigos, de todos ao redor, Pai. Fortalece, Pai, cada um no teu espírito, na tua presença. E obrigada por tudo, Pai. Obrigada. Que seja feita a tua vontade na nossa vida. Que seja feita a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Lindo. Amém. Deus abençoe a todas. E a gente se reencontra sábado. Em nome de Jesus. Até mais. Boa noite.